Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para gravar o nosso Direcast, hoje com uma convidada muito especial, onde vamos falar sobre como captar novos talentos para a minha empresa e como mantê-los, algo muito especial. Então, sem mais delongas, vamos dar sequência ao nosso podcast. Hoje a nossa convidada especial é a Alessandra, onde nós vamos falar sobre esse assunto que eu acabei de comentar. E a gente vai trazer aqui várias situações para poder ajudar você, empresário, né? Você que está nos ouvindo aí, que é um profissional que está à procura de um emprego também, né? Então, essa é a nossa intenção, ajudar vocês e trazer algo mais especial no que vocês realmente precisam, né? Então, Ali, gostaria que você se apresentasse aqui, falasse um pouquinho, né, da tua parte profissional. Quem é a Alessandra? Conta um pouco para nós. Primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite, é um privilégio estar aqui. Já conheço vocês desde 2012, se não me falha a memória. Mais ou menos, né, Ali? Tanto tempo já, né? Faz tempo. E é uma honra, né, e um privilégio, então, estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento e aprendendo também com vocês. Então, quem é a Alessandra? Quem é a Alessandra? Sou Alessandra Dayana da Costa, sou natural de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Estou em Joinville desde dezembro de 2005, então já estou um bom tempo. Já é joinvilense. Já sou um pouco joinvilense. É uma cidade muito acolhedora, onde eu permaneci até hoje, né? Cheguei por motivos de trabalho. A empresa que eu estava veio para Joinville, chegou por incentivos fiscais. E eu me apaixonei por Joinville e permaneci. Sou noiva do Ricardo Scapini, tenho uma filha de 12 anos, que é a Lívia. Tenho 2 graduações, sou graduada em administração e também em recursos humanos. Tenho uma pós-graduação em administração estratégica e mais 2 na área da educação. Eu comecei a trabalhar muito nova, então com 12 anos eu já tinha esse lado empreendedor, essa vontade de ter o meu dinheiro, de conquistar as minhas coisas. Então eu comecei a fazer bijuterias, comecei a fazer pulseirinhas, colarzinhos e saí vendendo. Um espírito empreendedor aí na veia, né, Ali? Já tinha vontade de fazer alguma coisa, né? De ser útil de uma forma profissional. E nesse mesmo período eu pedi para minha mãe para começar, porque eu queria vender Avon, os catálogos da Avon. E naquela época não é como tem hoje a tecnologia. Então eu tinha que ir até a casa da senhora, que era do outro lado da minha cidade. Ia caminhando, voltava caminhando, entregava o pedido, voltava, depois buscava a caixa, entregava para os clientes, né, recolhia o dinheiro, cobrava, pagava o boleto. Então, toda essa responsabilidade já com 12 anos de idade. Nossa. Mas eu era apaixonada por isso. Com 14 anos, eu bati numa videolocadora, na época das fitas, Das né? fitas, né? Fita. Então, com 14 anos, bati numa videolocadora que ficava uma quadra da minha casa. E eles tinham disponibilidade de horários. Hoje eu entendo que essa disponibilidade de horários à tardinha e à noite e os finais de semana é porque ninguém queria trabalhar, né, naquele horário. Mas eu aceitei e permaneci por um bom tempo lá. Aos 16 anos que eu comecei de uma forma mais formal, né? Então eu consegui o meu primeiro estágio na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil da minha cidade, e assim eu não parei mais. Então eu sempre gostei de trabalhar, sempre fiz mais de uma coisa ao mesmo tempo. E hoje estou em Joinville, há 12 anos já trabalho com recursos humanos, trabalho com treinamentos, com recrutamento e seleção, com transição de carreira. E há 8 anos estou em sala de aula, né, lecionando para turmas da graduação de administração e recursos humanos. Então, sente bem na pele mesmo, né, Ali, essa situação toda, assim, de como lidar, né? Tanto, eu vejo que é sempre 2 linhas de fonte, né? Uma premissa é justamente as empresas, nessa busca de profissionais qualificados e tal, e o outro lado é esse profissional na qualificação, né? Então, imagina que dentro de uma sala de aula você consegue visualizar muito bem isso, né? Que é essa situação de, estou me aperfeiçoando, estou estudando, e o que eu busco é alguém lá do outro lado que consiga fazer essa ponte e reconhecer todo esse meu esforço, né? Claro, financeiramente ou de trabalho, né? E é por essa linha aqui que eu quero a gente conversar um pouco aqui, te perguntar, assim, tudo que tu acompanha, assim, qual que é a tua visão nessa dificuldade maior que é na contratação, né? Vamos pegar aqui um lado do empresário, para a gente começar um pouco, assim, porque o empresário, ele tem essa dificuldade de contratar esse profissional, né, que se enquadra dentro de uma linha que ele coloca ali,
que é dentro da atividade dele e tal, né? Então, assim, qual é a tua visão dessa característica, do que dificulta muito para esse empresário na hora que ele vai recrutar esse profissional, assim? O que tu acha, assim, que... Sim. Tu sabe, Tati, que quando a gente aborda esse assunto, eu separo em dois lados, dois pontos. O lado da empresa e o lado do profissional. Se a gente focar no lado primeiro da empresa, nós temos pesquisas que mostram que 7 a cada 10 empresas têm dificuldade no momento da sua contratação. E o olhar da empresa, a primeira dificuldade que a empresa tem é porque ela não tem um orçamento específico para aquilo, para a contratação. Então, ela busca os melhores profissionais, mas não quer investir num pagamento adequado, em benefícios adequados. Então, o primeiro ponto é o orçamento que essa empresa tem. Se eu quero os melhores, eu tenho que investir, tenho que pagar para ter os melhores. Isso é uma ideia bem importante, né, Ali? Porque muitas empresas não têm essa maturidade e não tem isso que tu está falando mesmo. Sim. Então, essa é a primeira dificuldade. Quando a gente faz os processos de recrutamento, nós realizamos o mapeamento dos candidatos. Então, para uma vaga específica, nós lá mapeamos 30, 50, depende da vaga, até 100 profissionais. Nossa. E para muitas vagas, a gente fica muito claro essa diferença salarial do que a empresa, o orçamento inicial da empresa, e depois o que ela vai ter que ajustar, entendendo o mapeamento do mercado. Né? Então, o primeiro ponto é o orçamento. Não adianta, como eu brinco, não adianta você querer o Batman e pagar um salário Boa colocação. de Robin, né? Então, assim, se eu quero um sênior, eu tenho que pagar um sênior. Eu não posso querer um sênior e pagar o salário de um júnior. Então, o orçamento. O segundo ponto dessa dificuldade das empresas é ter pessoas preparadas para buscar esses profissionais. Então, hoje, a empresa ela precisa ter profissionais dentro da área de recursos humanos que façam os processos de recrutamento e seleção de forma adequada, de forma correta, que tenha esse olhar, que tenha essa competência de escolher o candidato certo para aquela posição. E gestores que estejam preparados para as entrevistas, para essa escolha do profissional. Né? Então, são 2 pontos muito importantes que dificultam o orçamento e a preparação. E o interessante é que, nesse último ano, muitas empresas, elas me procuraram para ajudá-los em treinamentos e mentorias para capacitar, para desenvolver os seus profissionais de recrutamento ou seus profissionais da área de RH. E não para fazer o processo seletivo para eles, né? Que eu achei isso muito curioso. E por quê? Porque assim você, ao invés de contratar uma empresa, você capacita os teus profissionais para realizarem esse processo de forma correta. Né? E quando a gente vai para o outro lado, existem vários fatores. Então, o lado do profissional, primeiro ponto que eu destaco, nós estamos no mercado de trabalho com um conflito de gerações. Então, nós temos profissionais de 18, 20 anos trabalhando com profissionais com mais senioridade, no mesmo ambiente de trabalho, como pares, ou às vezes como líder e liderado. Então, isso também conflita, né? Então, nós temos que... Uma maturidade diferente mesmo, né? Com certeza. Gerações. Eu dou sempre um exemplo nas minhas aulas do meu pai e da minha irmã mais nova. O meu pai, ele é de uma geração e minha irmã mais nova é de outra geração. Então, eles não entendem o pensamento um do outro. Para o meu pai, a minha irmã tem um ciclo de vida nas empresas de 2 anos, é um absurdo. Ele não consegue entender. E para minha irmã é normal, porque ela trabalha em cima de projetos, em cima de propósitos. E ele se aposentou com 33 anos na mesma empresa. Então, toda vez que a minha irmã comentava que iria sair, ia buscar, né, estava indo para outra empresa, ele não entendia. Ele dizia, meu Deus, como assim? Porque para o meu pai, você tem que fazer carreira dentro de uma empresa. Isso causa uma sensação de falsa segurança, né? De falsa estabilidade dentro da empresa. E para minha irmã, não. Né? Ela vai onde ela estiver bem, com um propósito, com projetos que vão agregar para ela, para os valores e os objetivos dela. Isso é muito bem colocado ali, porque é uma das coisas que a gente percebe muito. Tanto nós quanto, né, o nosso ouvinte... Porque o que acontece? Esse conflito de gerações falou uma coisa muito importante, porque como lidar com isso, né? Porque já começa, tem que estar mais aberto, né? Então tem que ter abertura dos 2 lados, né? E isso é uma dificuldade muito grande, né? Nós temos que entender de pessoas. Para você entender que, às vezes, o teu líder vai ter mais senioridade quando a gente fala de idade, ou o teu liderado, e você precisa entender o porquê. Porque ele pensa assim, porque ele age assim. Então, além da cultura, dessa bagagem que a gente traz...
das nossas vivências, nós temos essa questão de objetivos de carreira, né? Então... E essa é uma outra colocação que eu coloco, assim, como lidar com isso, assim, Ali? Qual é a dica que tu dá para o nosso ouvinte, assim, de como lidar com essas duas gerações? Porque eu acredito que a grande maioria das empresas, independente de idade, tirando as startups, né, que a gente sabe que é um pouco os novos já dessa nova geração, né? Mas como lidar, assim, né? Como você consegue conciliar uma equipe de uma nova geração, que é o que está no mercado hoje, com esse gestor que já tem, né, uma hierarquia, já vem de uma outra forma? Qual seria o melhor? Quais são as dicas que eles podem chegar num consenso e todo mundo sair ganhando, né? Sim, tudo começa pelo recrutamento. Então, se você identificar lá na etapa de recrutamento e seleção, o candidato que tem o fit com a empresa, o fit cultural, você já vai ser um caminho, né? E depois é trabalhar a gestão, né? Então, preparar os seus líderes. Que a gente sabe que a maioria, né, tem pesquisas que mostram que os profissionais eles pedem demissão não pela empresa, mas pelos líderes. Então, você precisa ter líderes preparados. Então, são líderes e não chefes, né? Então, são 2 pontos que eu destaco. O processo de recrutamento e seleção de forma adequada, identificando a parte comportamental, o fit cultural do candidato com a empresa. E também o desenvolvimento dessas lideranças, capacitar, prepará-los para que realizem uma gestão adequada. Para que todos chegam, né, no nível de todos estar preparados para um alinhar com o outro, né? Acho que é isso. São pessoas, né? Pessoas são uma caixinha de surpresa, que todos os dias nós vamos ter conflito. Nós não temos como separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, nós não temos caixinhas, mas nós temos que conseguir, então, essa estabilidade emocional, e isso parte muito da empresa também, é os 2 lados, empresa e profissional, para desenvolver e trabalhar isso no ambiente dentro desse meio, né? O Ali, o que me chama a atenção, assim, também, é que a gente falou um pouco aqui de geração, né, das dicas que tu foi colocando aqui, e agora a gente está no mundo, né, que está aí digital, inovação, tecnologia, startup, né, e a gente vê muito falar dessas profissões, minha profissão vai sumir, daqui a pouco, né, não vai ter mais lá, sei lá, o contador, o advogado, enfim, professor, e todo mundo já se apavora, aquela coisa tal. E, ao mesmo tempo, nós temos as novas profissões chegando no momento, né? Esse marketing digital, que até então não era tal, enfim, tantas outras, né? Como é que esse profissional consegue se alinhar? Qual que é as dicas aqui para ele, por onde ele tem que começar? Ou não, isso é só um mito, calma, vamos com calma, né? Como é que tu vê tudo isso, assim, dentro do teu trabalho? Tati, é muito interessante, porque quando a gente percebe que a nossa profissão ela não está sendo tão valorizada no mercado de trabalho, o primeiro ponto que nós temos que pensar: o que eu estou fazendo para mudar isso? Como que eu estou buscando conhecimento? Como que eu estou buscando aprendizados? Como que eu estou revolucionando? Né? Então, assim, nós temos profissões, vou dar exemplo simples: sapateiro, frentista, caixa de supermercado. São profissões que nós estamos percebendo que cada vez mais nós vamos precisar menos pelo uso da tecnologia, né? O autoatendimento. E o que esses profissionais estão fazendo hoje? Então, nós temos... isso é do ser humano. Nós terceirizamos as responsabilidades. Então, é mais fácil nós colocarmos essa responsabilidade de que a minha profissão está sumindo nas questões políticas, questões financeiras, nas empresas, em terceiros, em todo mundo, mas menos em nós, né? Então, nós precisamos assumir essa responsabilidade, assumir o protagonismo da minha carreira e o que eu vou fazer de diferente. Então, hoje, se eu sou frentista, pegar esse exemplo, o que eu estou fazendo de diferente do meu atendimento para mostrar que eu tenho valor para aquela profissão? Será que eu não estou fazendo só o básico? Que daí é aquilo que também é do ser humano, o reclamar. Eu fui contratado para fazer isso, eu não vou fazer nada além disso. Só que a gente esquece que, para que a gente seja promovido, nós temos que estar exercendo já aquele nível de função. Então, se eu sou um pleno e quero ser sênior, eu preciso estar cursando, preciso estar já exercendo essas atividades com senioridade para eu ser promovido, e não o contrário. Quando eu for promovido, quando eu estiver nessa posição de senioridade, que eu vou começar a realizar essas atividades. Não tem atitude, né? Não tem atitude. Então, qual é o valor? Qual é a diferença que eu estou fazendo para a minha profissão? E se capacitar.
É buscar o conhecimento, são buscar as informações para que a gente consiga aprender, desenvolver, talvez fazer uma transição de carreira se você está percebendo que é o que você busca, o que você quer. Né? Então, há muitos caminhos a ser seguidos, só que nós precisamos de autoconhecimento e querer mudar. Buscar esse conhecimento. Esse querer mudar é que assusta, né? Um pouquinho, não é? A gente está falando aí de um frentista, de um sapateiro, enfim, esse querer, porque as pessoas têm essa tendência de achar que vai ser engolido, né? Engolido por quem está chegando, engolido por... Pelas máquinas, né? Quando a gente fala de uma revolução, né? A indústria 4.0, que agora estamos falando da indústria 5.0. Tá, mas o que eu estou fazendo para me capacitar para entender o que é isso? Entender dessas tecnologias, metaverso, né? O que eu já busquei de informação sobre o metaverso para que eu contribua na minha profissão, que eu faça algo diferente. Então, nós não buscamos algo a mais, nós queremos fazer o básico. E é uma coisa que tu colocou e é bem verdade, né? Esse reclamar, né? A gente tem muito disso. Primeiro a gente reclama, depois a gente vai... Nós só mudamos ali, quando né? aperta, né? Nós só mudamos quando realmente acontece algo que vai nos afetar financeiramente. Então, nós temos que assumir esse protagonismo. Nós temos que parar de terceirizar as responsabilidades e a nossa vida é nossa. Ninguém vai decidir. Sim, e essa busca pelo autoconhecimento, né, Ali? Acho que isso é bastante importante. Acho que é uma dica preciosa que tu deu, que eu acho que não tem idade, não tem momento. Acho que o que precisa é realmente essa querer, né? Esse querer buscar esse conhecimento. A gente vê tantas maneiras hoje, né? Com a internet, né? Uma coisa assim que eu vejo muito e a gente ouve, com certeza tu ouviu, ainda mais que tu tá em sala de aula também, que é essa questão toda, assim, o celular, né? Lembra quando chegou o celular, aquela coisa toda, o WhatsApp? Nossa, hoje a gente vê, né, os idosos, os novinhos, né? As crianças já nascem até com o celular, já aquela coisa toda, assim. Eles não têm medo, né? E esse querer, né? Porque o outro tá tendo, o meu vizinho fala, não, eu também tenho que me adequar, né? Eu também tenho que buscar. Sim. E eu acho que é um pouco disso também, né, Ali? É esse querer, então, além de toda essa questão... A concorrência sempre teve, né? Eu acho que, independente de geração, ela sempre existiu, né? Mas o que eu estou fazendo de diferente para fidelizar o meu cliente, para encantar o meu cliente, esse é o ponto. Eu trabalho muito com meus assessorados, tanto para recolocação quanto transição de carreira, nesse sentido. O que você fez, porque eu trabalho tanto os assessorados quanto as entrevistas por competência, justamente o que você fez nas empresas que você passou. O que você deixou de legado? Quais os projetos que você participou? O que você fez? Mas eu só atendi a recepção da minha empresa. Não é só atendia, você tinha uma função extremamente importante. E o que você fez de diferente? Organizar um arquivo diferente, começou a fazer um atendimento diferente. Então, é o que eu fiz de diferente que vai mostrar o quanto você pode agregar para essa nova empresa. Né? Então, eu trabalho muito com eles, autoconhecimento. Para você conseguir se destacar numa entrevista de emprego, por exemplo, você precisa se conhecer. Daí você responde qualquer pergunta. Né? Porque as pessoas têm medo. Mas tal pergunta, como que eu respondo? Seja você. É quando você, né, zerado já na primeira entrevista porque estava perguntando. Mas quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos? Você precisa se conhecer. Então, no momento que você se conhece, então o autoconhecimento para você entender o que você já fez, o que você é bom e o que você quer para você, para sua carreira. Se você entende isso, você consegue se dar bem em qualquer entrevista, qualquer profissão e assim vai. E sem contar que tem um potencial gigantesco, às vezes as pessoas, por essa falta de se conhecer, não aproveitam, né, Ali? Às vezes elas não fizeram explora, projetos significativos, projetos assim, inovadores, só que elas não sabem transmitir. Elas não sabem falar, porque elas não se conhecem. Ali, o que tu deixa assim para os nossos ouvintes, falando um pouquinho aqui, né, pegar um pouco da situação desse empresário que precisa reter esse profissional, né? Porque a gente sabe que rotatividade acontece, só que nenhuma empresa gosta da rotatividade, porque você ensina, você faz todo um procedimento, você, de repente a pessoa olha para você, olha, estou indo, não me adaptei aqui, estou indo, aí você começa tudo de novo, e aquele processo todo, né? Aonde que esse empresário pode trabalhar melhor com a equipe dele, aonde ele pode começar para que consiga reter um pouco, né? E dentro disso, assim, o que tu percebe que esse profissional busca numa empresa para que eu goste de ficar lá? Ainda é o financeiro ou não? O que tu consegue visualizar nisso tudo, assim? Para reter talentos, as empresas precisam mudar um pouquinho o pensamento delas. Primeiro, nós já conversamos antes sobre a parte financeira.
Então, se você quer os melhores, você precisa pagar para ter os melhores. Não tem o que discutir. Para reter, você não pode só ter... eu tenho os benefícios que a convenção coletiva de trabalho me obriga. E tá bom. Então, eu pago meu salário e o que eu sou obrigada. Eu pago na lei, né? A gente ouve muito isso. Eu pago tudo dentro da lei, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas o que tu faz de diferente? Né? Além do salário, ok, tá legal com o mercado, mas e além disso? Então, o que os profissionais buscam? O básico. O que é o básico? O salário e os benefícios básicos. Mas o que você faz de diferente? Qual é o acompanhamento que você dá para esse profissional? Né? Qual é o ambiente que ele tem? Então, assim, não adianta você colocar lá uma sinuca, uma piscina de bolinha, não adianta você colocar várias coisas. Mas eu entrego tudo isso. E toda sexta-feira nós temos, por exemplo, né, geladeira cheia lá, né? Cerveja à vontade, liberada. Mas e o básico você tem? As cadeiras confortáveis e ergonômicas, você tem um ambiente climatizado adequado, você tem os teus gestores preparados para gerir realmente pessoas, dar o apoio para o crescimento, incentivar em cursos, treinamentos. Como que é essa parte? Então, assim, é um conjunto. Você precisa identificar. Então, você precisa entender onde é que eu estou perdendo meus profissionais. Eu estou perdendo para questões salariais e benefícios? Não, estamos pagando até acima que o mercado está pagando. Então, o problema está na liderança, o problema está no ambiente de trabalho. Então, não é um item ou outro. A empresa precisa identificar mapear, né? Fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Porque às vezes ela tem um ambiente agradável, mas ela não tem uma liderança preparada. E ela não sabe que ela está perdendo esses profissionais por essa falta de preparação das suas lideranças, né? Então, a empresa ela precisa parar de pensar que eu dou o básico e eu preciso ter esses profissionais, mas pensar como um todo, no bem-estar desse profissional, no apoio. Quer ver um exemplo? Nós estamos perdendo muitos profissionais bons pelo sistema híbrido ou home office. Então, bem colocado, olha. As empresas, né, um exemplo simples, mas que está acontecendo. Então, as empresas que são do segmento, que têm essa possibilidade de permanecer com seus profissionais no híbrido, por exemplo, por que não? Por que retornar presencial para a empresa? Então, eu tenho vários exemplos, várias pessoas próximas de mim que estavam bem, muitos anos na empresa e optaram por pedir desligamento, ir para outra empresa porque elas vão precisar ir 6 vezes por ano nessa empresa, de forma presencial. Né? Então, essa qualidade de vida, ao invés de você ficar 1 hora no trânsito para ir, 1 hora para voltar, você tem mais tempo para você é produtivo em casa. Então, vai desde a escolha do processo de recrutamento e seleção de forma correta para identificar se esse profissional tem esse perfil. Mas o home office, o sistema híbrido, ele é um exemplo de retenção de talentos. Áreas de TI e marketing, por exemplo, se você exigir que esses profissionais trabalhem 100% presencial, provavelmente você não terá os melhores na sua equipe, ou provavelmente, a curto prazo, você perderá esses profissionais. Essa é uma boa colocação, né? Porque a gente fala, é um pouquinho da geração, mas é uma nova visão, na verdade, né? A própria pandemia trouxe muito isso, né? Aí, se você se perguntar, todas tiveram que se adequar do dia para a noite, né? Então, claro, é aquela situação, um pouco aqui deixando a desejar, um pouco, né? Mas tentando se alinhar. E no final, muitos meses, todo mundo trabalhou home office, né? Quem teve resistência nos primeiros meses em se adaptar com o que estava acontecendo, ficou mais para trás, né? Demorou para engrenar, demorou para entender o cenário. Nós permanecemos por mais de 2 anos dessa forma. Então, quem lá no início já estava preparado ou já estava se preparando, facilitou muito. Não foi dolorido, né? Foi uma forma muito natural. Eu dou exemplo, pegando um negócio menor, né? Uma pequena empresa, restaurantes. Aqueles restaurantes que parece que é incomum, mas no início da pandemia tinha restaurantes que não faziam entregas por esses aplicativos. Nem sei o que é isso, né? Nem quero me adequar a isso. Era só presencial. Ou a pessoa almoçava lá, ou ela retirava o almoço lá. E quando começou a pandemia, eu fui no restaurante próximo da minha casa e perguntei para eles, vocês não têm entrega? Não, é só aqui, ou você vem retirar. E eu pensei, nossa, né? Então, assim, eles tiveram que ficar 2 meses fechados porque eles tiveram resistência em colocar por aplicativo, enquanto quem já estava utilizando aplicativo ou se reinventou de uma forma mais rápida, não precisou parar, não precisou fechar as portas.
né? Então, aquele restaurante específico, ele teve que fechar as portas e ficou por uns 2 meses com a porta fechada, tendo prejuízos. Então, poderia ser reinventar. diferente, né? Poderia. Você precisa, você não pode ter essa resistência ao novo. Então, tem empresas, eu recruto para empresas tanto tradicionais, quanto para empresas com um olhar mais startup, mais inovadoras. E você precisa entender qual é o perfil da empresa para que você consiga identificar os profissionais para ela. Uma empresa tradicional, não adianta você levar um profissional, por exemplo, que tenha ideias que nas empresas anteriores chegou revolucionando, mudando processos, né, adaptando, porque ela não vai querer. Então, ele vai se sentir frustrado por não conseguir colocar em prática todas as ideias. E não é muitas vezes o que a empresa quer. A empresa quer aquele profissional vai que se bater dos dois lados, né? processos que já acontecem, né? Então, o processo de recrutar e selecionar da forma correta, identificando essa cultura e o perfil de cada profissional com a empresa, é o primeiro passo. É o primordial, né? Acho que ali é o alinhamento, né? Já consegue trazer pessoas que queiram trabalhar ali, que queiram estar ali, já com uma qualidade, aquela coisa toda. Nossa, fantástico, eu tô amando aqui, tá? Muitas dicas importantes, muito legal. Ali, para complementar um pouquinho mais aqui tudo que a gente já conversou, esse profissional multitarefas aí, né? A gente está vendo aí que estão falando muito sobre esse profissional multitarefa. Às vezes a gente fica pensando, nossa, multitarefa é o Severino, então quer dizer que eu posso mandar todo mundo embora, agora ficar com esse Severino. Né? A gente sabe que não, na verdade deram um nomezinho assim muito, né? Mas enfim, esse profissional, vamos pensar um pouquinho nesse profissional multitarefas assim que está buscando, né? Essas empresas para ter um profissional desse, na tua visão, talvez esse profissional já possa estar dentro da empresa e só precisa ser valorizado um pouco mais ou expandido esse conhecimento dele, porque às vezes dentro de uma empresa, né, a gente sabe que quando por mais que a gente está falando de uma geração que ainda não é tão enraizada, mas tem muitos que ainda estão ali, né, nessa visão, né? Esse multiprofissional, ele já, na tua visão, se ele já começa, esse empresário já consegue visualizar alguns pontos dentro da própria equipe, ou você acha que não? Esse multitarefas ele tem que vir de fora? Como é que tu visualiza nisso na tua experiência, assim? Olha que interessante, porque é um pouquinho do que nós trouxemos das perguntas até anteriores. Agora, né? Verdade. O gestor preparado, porque se você tem uma liderança preparada, ele já vai fazer essa identificação na tua equipe. Um radar apurado, hein? Porque ele já vai identificar, opa, mas eu troquei essa pessoa de função, ela não se adaptou tão bem quanto ela fazia com as outras atividades. Eu vou demitir? Não. Vamos remanejá-la, né? Ou ela já está há alguns anos na empresa, ela já está um pouquinho cansada e precisa de algo novo. Precisa trocar, às vezes, de função, de área. Então, faça essa identificação e troque ela de área. Você não vai perder um bom profissional, né? Você vai ganhar, ele vai ser mais produtivo. Então, hoje, eu sou super a favor de fazer processos de recrutamento interno. Dar oportunidades dentro dos critérios pré-estabelecidos, oportunidades para os teus profissionais. Você tem muito potencial, né, dentro da tua empresa. Então, valorize o teu capital humano para depois buscar no mercado. Tem os prós e contras. A gente precisa de pessoas novas também para mudar um pouquinho, né? Trazer visões e... fazer um ar novo também, né? Um ar novo para a empresa, né? Mas nós também temos ali profissionais super capacitados que a gente pode desenvolver, trabalhar. Então, o primeiro ponto é esse, né? De você ter lideranças capacitadas para fazer essa identificação. Onde que eu vou alocar esse meu profissional? Né? Vamos tentar. Se eu não conseguir, vamos tentar desenvolvê-lo, mas ele não quer, daí é outra situação. Porque eu não posso mudar. O comportamental da pessoa eu não mudo. O técnico eu desenvolvo. Eu ajudo ele a desenvolver. Daí sim. Mas agora, se eu tenho esse profissional, vamos aproveitá-lo. Eu acho que especialistas nós sempre vamos precisar. Eu sou bom no quê? Então, eu sou uma profissional de recursos humanos. Mas eu me destaco em quê? Hoje eu faço recrutamento, treinamento e transição de carreira. Mas o que eu mais gosto de fazer? Então, o especialista, nós precisamos. Eu acho que você se especializar, você ter um conhecimento com mais profundidade de um assunto específico é importante. Mas não pode parar nisso. Nós temos que estar sempre entendendo o que está acontecendo no nosso setor e nos outros. Então, esse entendimento mais generalista, por isso que o multitarefas, né, ele é importante. De saber, não, peraí, o meu problema é esse, mas agora está
atingindo uma outra área. Mas eu sei como solucionar, pelo menos eu sei o caminho. Eu não sei tecnicamente entrar, arrumar, mas eu sei como solucionar, eu sei com quem falar, eu sei como buscar isso. Vamos chegar até lá, né? Como buscar. Tu sabe que é interessante que alguns processos de recrutamento, algumas entrevistas, eu faço entrevistas por competência. Então, a gente tenta entender como que a pessoa se comportou ou como que ela agiu em determinadas situações nas empresas anteriores, em projetos, em situações específicas. E entender isso também é importante, né? Como que você não sabia tal coisa, né? Não sabia um assunto, como que você fez para descobrir? Então, essa esse busca, perfil né? curioso nem se for no YouTube, né? Numa busca que hoje tem tudo. Eu troco o chuveiro da minha casa, eu faço ligação do chuveiro na parte elétrica, observando e buscando conhecimento. A busca de dados, né? Eu poderia simplesmente dizer, eu não sei. Mas eu vou lá, busco. Tento entender, eu tento. Se não deu certo, daí eu busco alguém para me ajudar. Então, isso a gente identifica muito, né? Até que ponto, até onde você vai nessa busca, você tem essa curiosidade, essa proatividade de fazer a diferença no teu ambiente de trabalho, nos projetos que você desenvolve na empresa. Então, esse perfil curioso é extremamente importante para as empresas. Ter esse anjinho, né? Esse multitarefas aí, né? Dentro dessa situação. Nossa, Ali, que maravilha. Olha, que foi super rico aqui tudo que a gente falou. Acho que se pudesse, a gente ficava aqui horas e horas conversando, né? Mas, enfim, esse tempo que eu fiquei um pouco ausente aí do podcast, né? Que o Luan já tinha me anunciado que eu estava retornando. E voltamos com pompa, e voltamos muito bem, porque é um assunto que a gente percebe que tanto o empresário quanto o profissional, a gente sente essa dor de não sei por onde ir, ou reclama de um lado, reclama do outro, né? E quantas dicas importantes tu passou aqui pra gente. Só queria frisar um pouquinho aqui, né? Já está indo pro finalzinho, mas frisar essa importância dessas dicas que tu passou, né? Então, a gente pegando aqui um apanhado geral, acho que esse empresário, que uma das dicas bem importantes que tu falou, acho que tudo inicia por esse orçamento, né? Então, nossos ouvintes aí já tem que ficar ligado que tudo inicia ali. E outra coisa muito importante que tu falou... Vamos fazer um mapeamento para entender como que estão as Exatamente, né? Ali, e essa outra situação que tu colocou muito bem alinhado, muito bem colocado, foi essa procura desse autoconhecimento por esse profissional, né? Também. E da parte também desse empresário em conhecer, né, o que é o ambiente dele e proporcionar, né, tudo isso. Porque hoje essa situação, né? Nem sempre a pessoa busca a parte financeira, né? E ela também busca essa qualidade. Então, o que você oferece de diferencial que talvez outra empresa não ofereça, né? Sabe, Tati, que cada profissional tem um motivador. Alguns, o motivador é a parte financeira. Então, receber promoções financeiras com mais frequência. Outros é a nomenclatura do cargo. Outros é o ambiente de trabalho. Né? Então, nós temos que entender quem são as pessoas que estão trabalhando conosco para que a gente consiga proporcionar isso. Então, nós não podemos criar uma regra. São pessoas não são todas iguais. Sim. Né? Então, entender de pessoas, ter esse autoconhecimento, porque o profissional esquece que a carreira depende dele. O plano de carreira não pode vir da empresa, tem que partir dele. Então, já tem que buscar, né? Porque... Tem que buscar. O que tu está fazendo para se destacar? Qual conhecimento que você está buscando? E a gente esquece desse isso ponto. É bem importante, né? Ali, eu queria que tu deixasse, assim, dentro de tudo que a gente conversou, o que tu destaca de bem importante, né? A gente falou aqui de algumas situações, né? Que eu trouxe um pouquinho aqui para refrisar, mas eu gostaria que tu também nos ajudasse a refrisar, assim, que tu deixa de dica aí para o nosso ouvinte, né? Tanto ele como profissional, como empresário, né? Para que ele consiga buscar cada vez mais nesse mercado aí, não se assustar com o que está vindo pela frente aí, né? Essa tecnologia, essa inovação. Tu deixa, assim, de recado para os nossos ouvintes. É bacana, tenho muitos recados, né? Mas vamos separar alguns que eu acho importantes para esse momento, tanto que nós estamos conversando. Primeiro é se adaptar, não ter medo de mudanças, é inovar, senão você fica para trás. Né? E você vai querer que tenha profissionais na tua equipe com um olhar diferenciado se você não está se diferenciando. Então, vamos nos adaptar. O segundo ponto é sobre as contratações. Se você quer um mundo ideal, você quer um profissional completo, é normal, né? Eu quero. Só que a gente precisa entender que nem sempre aquela mosca branca de aparelho, de olho azul, nós vamos conseguir achar no mercado.
Então, ter essa visão do que eu preciso, muitas vezes, abrir mão ou aumentar minha remuneração, ou melhorar meus benefícios, meu ambiente de trabalho, como que os outros profissionais estão enxergando a tua empresa, né? Quando você fala da tua empresa no mercado, na sociedade, assim, no mercado de trabalho, numa roda de conversa, o que eles falam? É positivo, negativo? Eles têm vontade de trabalhar com você? Né? Então, essa cultura é importante você transmitir. E quem transmite essa cultura para os outros são os profissionais que trabalham contigo. Né? Então, nós queremos, sim, contratar profissionais completos, mas para isso exige o lado da empresa, remuneração adequada, benefícios adequados, ambientes adequados, né, flexibilidade e profissionais capacitados. Então, as empresas elas precisam sempre investir em capacitação, em formação, desenvolvimento de lideranças e não ter medo, né, de capacitar e desenvolver a sua equipe. Acho que esse é o primeiro ponto. Fazer o mínimo, fazer o básico para depois ir para o lado da inovação. Com qualidade, né? Com qualidade. É fantástico, Ali. Meu, assim, em nome do Direcast, quero te agradecer pela oportunidade, por tu estar aqui com a gente, por trazer tanta riqueza para o nosso Direcast, isso é muito importante, né? Nosso Direcast, que ele sempre tem esse objetivo de tirar as ideias do papel, de trazer pessoas que possam vir colaborar, porque são dores iguais, né? Então, a gente, independente de qual área que você esteja, são dores que você vai passar. Esse profissional é a mesma coisa, porque ele tem uma certa concorrência, ele precisa se adequar para o que está vindo. Então, com certeza, foi fantástico, fabuloso. Nossos ouvintes não deixem de acompanhar, né? Logo, logo, esse podcast vai estar no ar, assim como todos os outros, né? E aqui o recadinho final, então, agradecendo a Ali mais uma vez. Obrigada, Ali, pela tua oportunidade de estar aqui com a gente, né? E já deixo aqui um spoiler que o Luan está vindo com tudo aí, então, que o Luan vai gravar o próximo podcast e logo, logo estarei aí com vocês. Então, Ali, só quer dar o teu recadinho final aí para nossos ouvintes, antes de nós encerrarmos? Claro, quero agradecer o convite. Fiquei super feliz, mega feliz. Que bom que deu certo, né? Conseguimos aí conciliar as agendas, mas me coloco à disposição. Acho que é um assunto que nós poderíamos ficar ainda mais 1, 2, 3 horas conversando, que vamos ter conteúdos. Mas o mais importante, autoconhecimento e desenvolvimento. Essas são as 2 palavras aí, chave para esse sucesso profissional. Ótimo, vamos lá. Até lá, pessoal. Obrigada por tudo.